Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da terceira semana da Quaresma. O texto de hoje se encontra lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, versículos de 1 até o 15, que nos diz assim: Naqueles dias, Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedeu a vitória aos arameus. Mas esse homem, valente e guerreiro, era leproso. Ora, um bando de arameus que tinha saído da Síria tinha levado cativa uma moça do país de Israel. Ela ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Ah, se meu senhor se apresentasse ao profeta que reside em Samaria! Sem dúvida, ele o livraria da lepra de que padece. Naamã foi então informar o seu senhor. Uma moça do país de Israel disse isto e isto. Disse-lhe o rei de Arã: Vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E entregou ao rei de Israel a carta que dizia: Quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse: Sou Deus, porventura, que possa dar morte à vida para que este me mande um homem para curá-lo de lepra? Vê-se bem que ele busca pretexto contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe: Por que rasgaste tuas vestes? Que ele venha a mim, para que saibas que há um profeta em Israel. Então Naamã chegou com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro para dizer-lhe: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será curada e ficarás limpo. Naamã, irado, irritado, foi-se embora dizendo: Eu pensava que ele sairia para me receber, e que de pé invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e que tocaria com sua mão o lugar da lepra e me curaria. Será que os rios de Damasco, o Abana e o Farfar não são melhores do que todas as águas de Israel para eu me banhar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram-lhe: Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, nós terias feito. Quanto mais agora que ele te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado. E sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida, voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, aproximou-se diante dele e disse: Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Amados irmãos e irmãs, vamos analisar um pouco aqui a dinâmica do texto, porque talvez na nossa mentalidade de hoje algumas coisas acabem não fazendo sentido. Naamã era general do exército do rei da Síria, segundo o versículo 1, e portanto ele fazia parte de um povo estrangeiro. E é interessante perceber que ele tinha lepra. Lepra era um tipo de doença na pele, né? Mas naquele tempo muitas e outras doenças que apareciam no povo eram classificadas automaticamente como lepra. E alguém que era leproso, como a lepra, né, podia ser facilmente transmitida para outra pessoa, pelo contato, por exemplo, quem tinha lepra automaticamente era excluído do contexto social, familiar, religioso, político. Então, a lepra era muito mais apenas do que uma situação, né, de calamidade de saúde, mas sim de calamidade pública de modo geral. Era um problema social e religioso. E aí, ele estando doente, diz-nos o texto que tinha na casa dele uma mulher que acreditava em nosso Deus, né, o Deus de Israel, o Deus que a gente acredita. E aí essa mulher vai dizer: você podia se apresentar ao profeta, né? Mas aquele povo era incrédulo, gente. Mas vai até o rei não quer se envolver, de repente aparece o profeta, e o profeta Eliseu acaba mandando um recado, que bastava ele, segundo o texto, se lavar 7 vezes. Por que 7 vezes? O número 7 tem a ver exatamente com perfeição dentro da Bíblia. E, obviamente, numa leitura que a gente faz à luz do Novo Testamento, aqui está um sinal, né, que aponta para uma realidade posterior, que é o batismo. Então o batismo, ele tem o poder de nos purificar de toda mancha, de toda lepra, em especial da lepra do pecado original. E aí, só que o grande problema é que Naamã começa a duvidar: mas que besteira, só isso? Não acredito não, ele devia ter pedido para fazer uma coisa muito diferente.
Então aí vem o desejo do extraordinário, né? Às vezes Deus nos pede algo tão simples, e aí é porque é simples, a gente se recusa a fazer, porque parece que é simples demais. E Deus parece-nos que não age dessa forma. Sendo que no final das contas, é na simplicidade. É nessa tranquilidade que Deus costuma agir de modo ainda mais efetivo em nossas vidas. Somos nós quem começamos a colocar cláusulas para o mover de Deus. Aí Deus vai e pede para fazer uma coisa tão simples e a gente não quer fazer. E aí, amados irmãos e irmãs, ainda olhando para esse texto, de repente ele vai obedecer aquilo, ele acaba sendo humilde. Veja que aqui tem uma situação de humildade e de obediência, porque é pela humildade dele de se reconhecer alguém que necessita, né? E pela sua obediência também, que ele acaba conseguindo fazer aquilo que Deus de fato deseja, né? Então, quando ele se humilha, quando ele obedece aquilo que o profeta pede, de fato o milagre então acaba acontecendo. Muitas e muitas vezes o maior entrave, o maior obstáculo que nós temos para que Deus venha atuar em nossa vida é porque nós não somos capazes de sermos humildes e de sermos obedientes. Aí eu já coloco isso aqui para você. Por que não nesta segunda-feira você começar a meditar melhor sobre como está a tua humildade, como está a tua obediência, aquilo que Deus tem pedido na tua vida, aquilo que a palavra nos interpela, aquilo que a doutrina da igreja acaba nos interpelando. Esse texto também acaba nos elevando a um fato muito bonito. O Evangelho vai pontuar melhor, mas o Evangelho só vai lá daqui a pouco, acompanhe também, mas também nos mostra Deus que acaba atuando na vida daqueles que são estrangeiros. Aqueles que muitas vezes estão longe da nossa pastoral, longe da nossa comunidade, longe da nossa paróquia, longe da nossa igreja. E que muitas vezes a gente julga tanto, né? Ah, porque fulano não vem para a reunião, ah, porque fulano não faz parte do apostolado da oração, porque fulano não é ministro da Eucaristia, Deus parece que não vai agir naquela pessoa. Quem foi que disse isso? O que Deus mais procura não é o nosso currículo, de qual é a pastoral que a gente acaba vivendo. O que Deus procura, amada irmã, é um coração aberto. É um coração que esteja disponível para Ele. Às vezes Deus bate a porta e a gente tem tantas reuniões, tantas ocupações, tantos compromissos da própria igreja que estamos tão ocupados com as coisas de Deus que não temos tempo para Deus. Então, na hora de visitar um vizinho que está doente, na hora de pedir perdão a um parente nosso, eu não tenho tempo, deixa para a semana que vem, porque eu estou cheio de coisas de Deus. Mas parece-nos que às vezes as coisas de Deus não levam-nos a ter ações de Deus no dia a dia. Que a gente possa meditar mais sobre isso, à luz dessa primeira leitura. E como eu falei, o Evangelho responde muitas indagações dessa primeira leitura. Então, quero convidar você a daqui a pouco, às 7 horas da noite aqui no canal, também acompanhar o Evangelho dessa segunda-feira, onde nós vamos ver aí algumas falas também acerca de Naamã, como acerca de outras coisas. Como é que Jesus acaba olhando essa situação todinha dentro do Evangelho, tá bom? Que Deus te abençoe, te aguardo daqui a pouco aqui no canal. Até mais!